Eu queria dizer que é um prazer enorme, né, ter a Fernanda Burle aqui com a gente. Eu conversei com ela, né, pedindo para ela vir aqui. É alguém que eu conheço de longa data, né, mas não tão longa porque ela é novinha, mas bastante, né, com bastante estudos, bastante conhecimento nessa área, e vocês vão poder ver isso. Então, deixa eu contar um pouquinho. Ela é formada pela Universidade Estadual de Londrina, né, médica, psiquiatra, pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é psicogeriatra pela Unicamp, fez estágio no Instituto de la Mémoire et la Maladie d'Alzheimer, em Sorbonne, na Universidade de Paris, é mestra em ciências na subárea de neurologia pela Unicamp e é pesquisadora associada ao Centro de Pesquisa Clínica que tem aqui em Marília. E, entre outras coisas, ela é filha da nossa colega psicanalista Kátia Burri. Então, assim, é um prazer enorme ter você aqui mais uma vez para conversar conosco. Tá bom? Vamos lá conversar sobre esse filme. Eu queria também convidar a Cibele para falar umas palavras aqui de recepção ao nosso convidado. Bem, boa tarde a todos. Eu queria falar para vocês que hoje nós temos assim um enorme prazer em receber a Fernanda e o André, e vocês estavam falando, né, da formação deles e as referências para a gente ir conhecendo um pouco melhor. E eu queria acrescentar o nosso profundo interesse, viu, Fernanda e André, que a gente continue estudando sobre esse período da vida que tem nos interessado tanto, porque a gente tem visto o seguinte, assim, nós já sabíamos como era importante estudar sobre a infância, a adolescência, e conforme alguns anos atrás tanta coisa foi aparecendo sobre o envelhecimento, como cada fase da vida que a gente estuda ilumina todo o ciclo, como ele se passa, né? E a gente teve a oportunidade de acabar de assistir esse filme belíssimo, que eu acho que por conta de um diretor tão competente, ele nos faz sentir, junto com o Anthony, toda a angústia, a confusão que é um quadro como esse. Então, nós vamos ter oportunidade de ouvi-los, viu, Fernanda? O interesse enorme que despertou esse assunto, e nós vamos aproveitar ao máximo que a gente puder do conhecimento seu e do André. Então, quem que fala primeiro? As damas. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Como a Rosa falou, várias pessoas aqui me conhecem desde pequenininha, então, exatamente. É uma baita responsabilidade, fico muito honrada. Obrigada a todos que vieram, todos que estão participando. Quando a Rosa me mandou mensagem, né, a primeira vez, me convidando, é um filme que eu gosto muito, né, e um filme que me ajudou e me ajuda muito, inclusive, na prática clínica. E aí, a primeira vez que a gente conversou, eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer uma apresentação, né, falar sobre a fisiopatologia das demências, em especial a doença de Alzheimer, que é o provável diagnóstico do Anthony no filme. Mas aí em seguida eu comecei a pensar e eu falei, acho que esse é um filme que nos faz refletir
que na verdade o diagnóstico é só o primeiro passo, né? E acho que o filme ele contribui com muito mais do que diagnóstico, né? Quando a gente fala em demência, quando as famílias chegam ao consultório, né, é um grande desafio, né? Porque normalmente, como a gente vê no filme, a pessoa que está ali com o quadro demencial, normalmente no início, ela não entende muito bem o que está fazendo ali, e aí a gente tem todo um jogo de cintura, né, para conversar com a família, é, sem falar algumas coisas na frente da pessoa, do paciente. Então, acho que é um filme que nos mostra que esse é só o primeiro passo, né? E, e depois do diagnóstico vem essa longa jornada que é o que a gente vê no filme, né? Então, tudo que a pessoa passa, tudo que a família passa junto. Acho que quando a gente fala em demência, né, hoje em dia, como a Cibele falou, a gente estuda muito mais o envelhecer, né? E não tem como a gente falar em pensar, em refletir, em estudar o envelhecimento sem pensar num possível quadro de demência, porque a idade é um dos principais fatores de risco, por exemplo, para a doença de Alzheimer. Eu não vou me ater a diagnóstico, a fisiopatologia, mas eu queria trazer uma informação importante antes de adentrar especificamente no filme. Mas assim, quando a gente pensa no diagnóstico de demência, na verdade, demência é um diagnóstico sindrômico, né? Então, é um conjunto de sinais e sintomas que podem ter várias etiologias, né? Se a gente pensar num quadro de gripe, numa síndrome gripal, pode ser por vários vírus, bactérias, enfim. E na demência é a mesma coisa. Então, quando a gente fala em demência, a gente está falando de alguém que tem um prejuízo cognitivo, seja por prejuízo de memória, prejuízo de atenção, de funções executivas, mas tem ali um prejuízo da cognição que faz com que essa pessoa vá perdendo a sua autonomia. Então, quando a gente fala em demência, é alguém que já não tem mais capacidade de ser independente para suas atividades de vida diária. Inicialmente, coisas mais complexas, mais elaboradas, e conforme isso vai progredindo, a pessoa perde a sua funcionalidade para coisas mais simples. Antigamente, falava-se muito em demência senil, né? Esse é um termo que hoje caiu por terra, a gente não usa, pelo menos não deveria mais usar, porque quando a gente fala em demência senil, a gente está querendo dizer, olha, é uma demência pelo envelhecimento. Mas hoje a gente sabe que envelhecer não é causa de demência, é fator de risco. Então, eu costumo brincar que toda demência tem nome e sobrenome. Então, toda demência tem uma causa, tem uma doença por trás. Por que que muitas vezes a gente faz a confusão se a demência é sinônimo de Alzheimer, Alzheimer é sinônimo de demência? Na verdade, não. Na verdade, doença de Alzheimer é uma doença que causa um quadro demencial. Então, a doença de Alzheimer, por exemplo, fala-se muito nela porque ela é responsável por mais ou menos 80% dos casos de demência no mundo. Então, é a principal etiologia por trás de um quadro demencial, mas nós temos várias outras. Demência por corpos de Levy, demência frontotemporal, enfim. Então, acho que entender, né, o que é demência, o que é uma etiologia por trás, é o primeiro passo. Então, quando a pessoa, né, chega lá no consultório, fazer o diagnóstico de demência é razoavelmente simples, né? Então, a gente conversa com a pessoa, conversa com a família, faz alguns testes cognitivos, e a gente vê que as informações não estão batendo, né? Então, a gente viu isso no filme ali, minha filha vai para Paris. Não, eu não vou para Paris. Não, você vai, não vou. Então, a gente vê que tem ali alguma confusão, né?
E aí, depois disso, a gente começa a acompanhar essa família, essa pessoa, que é o que a gente vê no filme. A pessoa, né, de fato, quando eu assisti o filme a primeira vez, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu me senti naqueles cinemas, acho que é 4D que chama, não sei, que você tá lá na poltrona e você sente, você sente tudo. Vem cheiro, vem vento, a cadeira treme. É a sensação que me deu esse filme, a sensação que eu estava ali dentro, que eu era o Anthony. Eu estava ali vivendo, porque a gente começa a acompanhar o filme e você fala, mas quem é? Né? Não, mas tal pessoa não era ela que estava ali. Cadê o frango? Cadê, né? E é essa sensação que dá. Então, acho que a grande beleza desse filme é que ele consegue trazer para a gente, através dessa fragmentação, né? Ele nos traduz essa experiência subjetiva da demência. E por mais que a gente estude, né? A primeira vez que eu assisti esse filme, eu já trabalhava com isso há algum tempo. Por mais que a gente estude, você ter essa vivência é algo que transforma. Então, a gente libera um outro grau de empatia, né, pela pessoa. Por outro lado, é um filme que, às vezes, muitas pessoas me perguntam, você recomenda para todo mundo, para todas as famílias, né, já sai com a anotação ali do filme? Não. Eu acho que tem o momento da família assistir um filme desse. Eu tive até uma experiência que uma das filhas de um paciente com demência falou: Ai, Fernanda, minha irmã assistiu esse filme, ela ficou uma semana trancada no quarto chorando, pensando no que ia acontecer com o pai, porque o pai tinha acabado de receber o diagnóstico. Então, será que faz sentido, né, a gente assistir num momento assim? Eu acho que é um filme que nos acrescenta muito, nos desperta muito. E quando a gente entende um pouco do que acontece num quadro, né? Então, no quadro de demência, pensando na doença de Alzheimer, né? Quando a gente analisa o filme do ponto de vista patológico, o provável diagnóstico, o que é muito marcante e que o que traz muito impacto na vida da pessoa com demência é o que a gente chama de anosognosia, que é o não reconhecimento da própria doença. E aí, quando a gente para pensar, né? Então, ele está lá no filme, ele tem certeza que ele guardou o relógio dele no lugar tal. E aí o relógio não está lá. E ele tem certeza que a memória dele é de elefante, né? Ele fala, ele está ótimo. E aí ele vai pegar o relógio e não está lá. Eu também teria certeza que alguém roubou o relógio, né? Eu também ficaria um pouco perceptória. Então, quando a gente entende que, na verdade, não é como o marido fala, né? Num dado momento, o marido da Anne fala, às vezes eu acho que você faz, me pergunto se você faz de propósito. Essa é a sensação que muitas pessoas têm, os familiares, os cônjuges, os filhos, porque tem uma flutuação, tem uma oscilação, às vezes a pessoa está um pouco mais conectada, às vezes um pouco mais desconectada, e com alguns esquecimentos, mas com outros não. Então, às vezes, é até comum perguntar para a família, né? E a parte de memória do seu fulano, como tá? Ai, Fernanda, tá ótimo. Ele lembra de tudo, ele lembra o que ele fez, coisas da infância, ele lembra coisas da juventude. Eu falo, tá, mas e o que aconteceu ontem? Ele lembra? Ah, não, ontem ele não lembra. E é isso que a gente vê acontecer, né? Essa memória recente que vai sumindo, chega a ponto de esquecer do acidente da filha. E isso também acontece com muita frequência. Eu falo para as famílias, né? Não vamos enlutar a pessoa todos os dias. Então, não precisa todo dia explicar que a pessoa querida faleceu. Então, esse filme nos ajuda a entender essa confusão, essa sensação de confusão. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei até meio zonza. Eu falei, nossa, mas
acho que eu dormi em algumas partes, né? Porque você fala, não, tem coisa que não está fechando. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a pessoa doente, para o Anthony, mas tem a filha ali por trás, né? E uma filha que a gente entende mais ou menos pelo filme que talvez nunca tenha sido a filha preferida, mas é ela que está ali para dar conta. E aí vem todo esse misto, né, de emoções, de raiva, de negação, de, de vontade de cuidar, mas de também não dar conta de abandonar a própria vida, né? É difícil pensar que a pessoa vai, então vou abandonar o trabalho, vou abandonar tudo para cuidar, mas ao mesmo tempo, quando ela chama a cuidadora, dá a sensação de, né, eu estou abandonando, eu deixo na casa de repouso, eu estou abandonando, e o quanto isso impacta, né? E a gente vê isso na prática clínica. Então, a gente está ali lidando com o paciente, está avaliando, medicando, mas ao mesmo tempo tem a família por trás que precisa de acolhimento, que precisa entender o que está por vir, sem que aconteça ali um terrorismo, né? Mas o que está por vir, como acolher, o que esperar, como lidar com esse luto, né? Porque a pessoa vive um luto diário, né? Você vê a gente vê ele perdendo as folhas no filme, né? A gente consegue ver ele se esvaindo, né? Então ele vai sumindo. Chega ao ponto que ele no final ele perde o self e fala quem sou eu, né? E a família lidar com isso e a gente tá junto ali com a família para a família conseguir entender que é um luto progressivo. Então, é todos os dias alguma coisinha que vai se perdendo até o ponto da gente não reconhecer, ele não reconhece a família, ele não se reconhece, e a gente, né, a gente família, a gente médico, quem está em volta tem que lidar com tudo isso. Então, é, eu acho que é um filme que nos move, nos faz dançar ali junto com ele, né? Nos faz quase que perder as folhas junto com ele, porque a gente sente essa confusão. E acho que é um filme que comove, que nos acrescenta, enfim, eu não, é até difícil falar, porque eu não quero me alongar muito para dar espaço para a gente discutir um pouco, mas acho que daria para ficar horas e horas falando em todos os aspectos, né? Então, acho que se o André quiser comentar um pouquinho mais dessa parte, né, mais psicanalítica do filme, e aí acho que depois a gente pode discutir um pouquinho, e quem quiser comentar alguma coisa. Com você, André. Bom, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer ao convite que você me fez. Me senti muito honrado e fiquei bastante chateado que eu não pude participar do outro encontro, porque eu estava com problemas de saúde na família e estava com a cabeça em muitas coisas que não estava dando para me concentrar. Queria só saber se vocês estão me ouvindo bem. Tá. Eu me lembro que você me perguntou de bate-pronto se eu teria algum filme para indicar, e eu falei nesse filme Meu Pai. E, de alguma maneira, eu fiquei pensando comigo mesmo, dá para eu dizer que eu gostei deste filme? Acho que gostar é uma palavra que não sei se cabe aí, porque o filme mexe tanto, ele faz com que a gente pense tantas coisas, e não sei se a palavra gostar cabe aqui. Ele me fez refletir muitas coisas, imagino que vocês também.
E fiquei pensando se eu fosse o diretor do filme, se era esse o nome que eu daria, meu pai. Que acho que outros nomes poderiam também ser bem aceitos. Por exemplo, a relação familiar. Nós estamos centrando bastante a nossa conversa, justificadamente, sobre a questão da demência. Mas tem muita coisa envolvida que acho que mexe com a gente, ou pelo menos mexe comigo. E eu também pensaria que se eu tivesse que dar um outro nome, eu chamaria de a impotência. Que impotência que isso provocou em mim sobre essa questão da demência ou do Alzheimer, que é tão bem representada pelo Anthony no filme. Me lembrei, você lembrou da minha ligação com a música, né? Me lembrei que o Tony Bennett, ele era um cara que conhecia milhares de músicas, sabia todos os nomes das músicas que ele gravou na vida, todas as letras, mas não lembrava do nome da mulher dele. O que é uma coisa bastante angustiante, né? Para a mulher e provavelmente para ele também. Eu mesmo me deparo muitas vezes e peço ajuda para minha mulher. Como é que é mesmo o nome daquele negócio, daquele lugar, ou daquele restaurante, ou daquela pessoa, isso, aquilo? Eu tenho alguns amigos que gostam de dizer, isso é coisa de idade, não sei o que e tal. É, não deixa de ser. Mas que incomoda, incomoda. Tal como incomodava bastante o Anthony no filme, se dá conta de que tinha alguma coisa errada acontecendo, né? Aquele homem que estava lá era o marido dela, não era o marido dela? O que estava acontecendo? Roubaram o relógio, não roubaram o relógio? Quantas hipóteses ele não levantou? Mas uma coisa que me fez observar é que ele tinha bastante certeza das coisas. E isso é uma coisa que eu queria trazer para a nossa conversa também, que eu pensei que a gente poderia pensar talvez na origem psicodinâmica dessa coisa do Alzheimer, quando a gente acredita numa coisa e não questiona. Vou dar um exemplo bem simplório. O cara que é corintiano não quer saber jamais de mudar de escolha de time. Para ele, aquele time é o único time que vale a pena na vida, seja ele corintiano, palmeirense, são paulino, ou seja lá o que for. Quantas vezes a gente não tem ideias às quais a gente se aferra e que não necessariamente tem a ver com a realidade, é a nossa realidade, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de ver e que muitas vezes nós deixamos de lado a possibilidade de não estarmos corretos na nossa apreciação da realidade. O que eu acho que acontece muito, e ficou muito evidente no filme, que a perda do controle da mente, da própria mente, provoca muita angústia nele e na filha também. E o que me fez lembrar de experiências pessoais minhas com a minha família, com meus pais. Eu me lembro que meus pais, quando eram vivos ainda, muitas vezes falavam coisas que não faziam sentido. Minha mãe, por exemplo, muitas vezes via com toda a certeza do mundo pessoas no quarto que eram inexistentes. Me lembro que o meu pai, uma época, contraiu o Covid e eu o levei ao hospital para se tratar. E ele tossia, tossia, tossia. Eu falei, pensava comigo mesmo, não tem jeito, eu vou pegar essa Covid. E acabei pegando. Eu me lembro que também tive que ser internado por Covid e falava com ele por telefone e ele dizia,
pelo amor de Deus, me tire daqui, eu não aguento mais esse lugar. E eu falava para ele, eu não posso te tirar daí, eu também estou no hospital. Então fala para sua mulher me tirar. E infelizmente ela também não tinha essa possibilidade, porque ele estava completamente sem se dar conta de que ele estava no hospital, porque ele estava com uma doença grave e da qual, infelizmente, algum tempo depois ele até veio a falecer. E a gente fica na impotência, né? A Fernanda falou uma palavra que eu concordo, é um luto da pessoa viva. Essa história do parente ou do ente querido, de quem quer que seja próximo a gente, e que a gente tem uma impotência total de poder entrar dentro e apertar um parafuso na mente da pessoa para fazer com que ela volte ao normal, dá uma impotência danada, e eu acho que isso é muito difícil para a gente lidar. Normalmente, pelo que eu observo na vida, a tendência das pessoas, em geral, é uma dificuldade muito grande de estar com o doente, né? E a gente tem uma tendência para, não, isso vai passar. Nós estamos falando isso para nós, para a gente aguentar a angústia que dá essa impotência. Mas, na verdade, não vai passar. Quem é corintiano não vai mudar. Uma coisa que eu achei importante também no filme é como a filha consegue, de alguma maneira, lidar bem com várias coisas, né? Com a impotência dela, com o fato de que ela se dá conta de que o pai tinha uma preferência muito grande pela irmã, e isso me lembra de algumas pessoas que eu conheço, pacientes inclusive, que relatam situações análogas com os pais dessas pessoas. E é muito difícil você se dar conta de que o teu pai e a tua mãe gosta mais de um irmão ou de uma irmã do que de você. O que é uma coisa que acontece na vida, porque afinal de contas as pessoas não são iguais e os pais têm as suas características e às vezes se identificam mais com um ou com outro filho ou filha. Mas do ponto de vista do filho, filha, é muito difícil lidar com essa situação. Ah, voltando à minha questão inicial, não sei se dá para dizer que eu gostei do filme. Que gostar é uma palavra muito difícil no caso. Eu achei que ele foi muito proveitoso. Acho que ele me fez refletir bastante coisas, me fez pensar em mim, e eu não sei se vocês também não pensam em vocês. Será que eu também vou ficar assim? Quem me garante que eu também não vou? Que eu não vou passar por isso? Não vou dar problemas para os meus familiares que vão ter que cuidar de mim? Vou eventualmente ter que ser internado e eu não vou conseguir dar conta da minha vida? E uma coisa é eu morrer, outra coisa é dar trabalho para os outros. Não sei se vocês pensam um pouco nisso também. Acho que o que eu tinha para dizer um pouco é isso. Obrigado, Fernando. Isso é para iniciar a conversa, então. Quem estiver online, pode levantar a mãozinha para a gente ver se alguém quer falar. E também posso abrir aqui a palavra para o nosso auditório, hoje com a casa cheia aqui. Adriana Godoy escreveu, quer falar? Abre o microfone, precisa abrir o seu microfone para a gente te escutar. Você consegue abrir aí, Sidney, o microfone dela? É.
Ah, tá bom. Qual é a questão, então? Ah, você não põe na pergunta de novo? Só para eu ler, porque acho que nem todo mundo viu. Obrigada. É, Oi, Adriana, obrigada, viu? Então, a Adriana perguntou, não sei se todos estão vendo, gostaria de perguntar quais fatores que podem desencadear a doença, já que tem nome e endereço. Envelhecer não necessariamente é demências ou ter Alzheimer. Não é demenciar ou ter Alzheimer. Não, então, envelhecer não necessariamente é ter demência ou ter demência ou doença de Alzheimer ou qualquer outra patologia que cause um quadro demencial. Já há algum tempo tem se usado uma expressão que é superagers, então os super idosos. Super idosos, eu tenho certeza que temos vários aqui e assistindo, são pessoas de 80, de mais de 80 anos que têm uma cognição semelhante a pessoas de 60 anos, né? Então, a gente sabe que com o envelhecimento é esperado que a gente tenha um certo declínio cognitivo. Então, algumas funções, por exemplo, velocidade de processamento. Por que que muita gente, né, às vezes pessoas jovens falam, ah, não, eu não tenho paciência com a minha avó e com o meu avô, porque eu explico, aí parece que não entende, aí tem que explicar de novo. Então, porque já é esperado que, com o passar dos anos, a gente tenha uma redução da nossa velocidade de processamento. Então, demora um tempo maior para entender alguma coisa, ainda mais no contexto de um mundo tão tecnológico quanto a gente tem hoje, né? Então, algumas funções cognitivas, a gente sabe que elas vão tendo um declínio, mas a gente tem um certo limite, né? Então, quando passa de um certo ponto, esse declínio cognitivo fica muito intenso, fica muito exuberante, aí a gente provavelmente tem uma patologia por trás causando. Hoje, desde 2017, saiu um estudo na Lancet, um estudo super importante que está sendo atualizado com uma certa frequência. Então, teve uma atualização, acho que em 2020 e agora no final do ano passado. É um estudo que nos mostra quais os principais fatores de risco para a demência e a porcentagem que cada fator de risco contribui para o risco de desenvolver um quadro demencial. E isso é dividido em infância, idade adulta e idade mais avançada. Então, por exemplo, baixa escolaridade aumenta em 7% o risco de desenvolver um quadro demencial. Perda auditiva aumenta em 7% o risco de desenvolver um quadro demencial. Então, se a gente somar todos, hoje a gente sabe que quase 50% dos fatores de risco para desenvolver um quadro de demência são modificáveis. Então, se nós tivéssemos escolaridade, né, educação adequada, todo mundo tratasse, usasse aparelhos se tiver perda auditiva, diabetes controlado, colesterol controlado, não tivesse tabagismo, não tivesse uso abusivo de álcool, não tivéssemos sedentarismo, que mais? Isolamento social, depressão, ansiedade. Se a gente não tivesse nenhum desses fatores, teríamos 50% menos casos de demência no mundo. Então, a gente sabe quais são esses fatores de risco. Hoje a gente sabe mais especificamente para cada demência. E é algo que a gente está pesquisando cada dia mais. Então, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda e uma divulgação. Toda vez que ano passado eu fui em alguns congressos fora, e todos os congressos a gente vê os experts, né, os meus ídolos falando sobre Alzheimer, enfim, todos falam, olha, é um momento muito animador para se estudar doença de Alzheimer.
Por quê? Porque hoje a gente compreende muito melhor a doença. De mais ou menos 15 anos para cá, nós já conseguimos fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer em vida. Então, 20 anos atrás, a gente só conseguia fazer o diagnóstico definitivo para a doença de Alzheimer, a gente fazia o diagnóstico provável, né, como eu fiz aqui com o Anthony no filme, falei, olha, o diagnóstico provável é doença de Alzheimer pelo quadro clínico, mas o diagnóstico definitivo, antigamente, a gente só fazia depois que a pessoa falecesse e nós avaliássemos ali o cérebro da pessoa, né, no histopatológico, para ver se tinha as alterações compatíveis com a doença de Alzheimer. E de 20, 15 anos para cá, a gente consegue fazer isso na prática clínica, através de alguns exames, exame do líquido da espinha, um exame de imagem mais elaborado e, mais recentemente, um exame de sangue. Então, muita coisa vem mudando. A partir do momento que a gente consegue dar o diagnóstico de certeza em vida, a gente consegue investigar mais e tentar buscar medicações que mudem o curso dessa doença. Então, até 3 anos atrás, o que nós tínhamos eram algumas medicações sintomáticas. Medicações que atuavam ali na disfunção que a doença causa, mas não na causa da doença. E de 3 anos para cá, foram desenvolvidos e lançados alguns imunobiológicos, que são anticorpos, a gente chama de anticorpos anti-amiloide, que eles atuam na causa da doença. Então, eles vão literalmente lá no neurônio e limpam a alteração que tem no neurônio. E falando assim, parece incrível, né, gente? Exato. Pois é, vamos pôr na água, né? Vamos pôr na caixa d'água, vamos todo mundo. E assim, realmente é muito animador. E a cada dia que passa, o empenho que tem na pesquisa e na compreensão de como usar essas medicações é algo incrível. Eu fico muito animada. A gente já usa, a gente tinha 3 medicações, uma foi descontinuada, nós já temos 2. No Brasil ainda elas não estão autorizadas, mas a gente consegue importar, por exemplo. Mas o que eu queria falar, assim, além disso, é que isso está tão avançado hoje, essa questão de pesquisa, que aqui em Marília, né, como a Rosa falou, eu sou a investigadora principal das doenças neurodegenerativas num centro de pesquisa clínica que tem aqui em Marília. E a gente conseguiu, né, nós conseguimos ser selecionados para um estudo mundial que vai testar uma nova medicação para a doença de Alzheimer pré-clínica. Porque a gente sabe que a alteração cerebral causada pela doença de Alzheimer, ela começa a acontecer no cérebro 20 anos antes dos primeiros sintomas. Por isso que é tão difícil da gente tratar, porque quando começa o sintoma, o cérebro já está muito alterado, já está muito tomado. Pois é, tem só que fazer tudo isso que eu falei, assim, só viver uma vida perfeita e aí dá tudo certo. Mesmo assim, talvez não dê. Então, é difícil a gente, quando a coisa já começou, quando já está no quadro do Anthony, por exemplo, que é quando tem uma grande mobilização, né? Até no filme isso me chama a atenção, que não sei se para vocês deu essa impressão, mas me parece como se ele estivesse indo pela primeira vez naquela médica, né? Que ela até dá o cartãozinho para a filha, e aí quando eu vi, eu fiquei pensando, mas como que não tinha o telefone da médica antes, né? Como que... Pois é, espero que não, né? Porque já é um quadro tão avançado que já pode ser. Seria mais tranquilizante. Então, mas fato é que assim, quando a gente percebe o que está acontecendo com a pessoa, normalmente já é tarde demais para alguma medicação ser eficaz de fato. Então, esse estudo que a gente vai começar, se tudo der certo, em abril, é para pessoas sem nenhuma queixa ou com poucos sintomas. E aí a gente vai fazer um exame no sangue, que também é um exame inovador, e se ele vier positivo, e se preencher alguns critérios clínicos, a pessoa pode usar a medicação, e aí o que a gente espera, o que os estudos pregressos mostram, é que isso reduz
a progressão da doença, às vezes até evita a progressão da doença. Então, enfim, depois eu mando para vocês, Sibeli, para divulgar no Instagram, tá? Para divulgar, porque eu acho que é algo que, né, que vale a pena divulgar para todo mundo. Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar uma coisa em cima do que você está dizendo, Fernanda, que talvez o que dificulte a pessoa chegar a você mais breve seja uma questão narcísica, sabe? Eu, Alzheimer, imagina, eu, você está sonhando, eu? Fala, Luiz. Não, eu queria fazer um depoimento pessoal, né, da minha própria experiência. Minha mãe teve um quadro diagnosticado como demência, inclusive com o exame de imagem também, e foi feito o diagnóstico com uma colega nossa que é psicanalista e psiquiatra, né? E aí a minha mãe começou, então, vários sintomas, falhar, né, perder a autonomia, tudo isso que todos vocês estão falando aí. Então não podia mais ficar sozinha, tinha que ter esquema de gente sempre com ela em casa. E, ao fim de semana eu fazia o plantão de fim de semana, ia dormir com a minha mãe, deixava a Mara, ia passar o fim de semana na casa da minha mãe. Até que a coisa ficou muito difícil para a gente manter, cuidar de banho. Ela começou a ficar com dificuldade para se alimentar e a gente precisou internar a minha mãe, né? E aí eu lembro uma coisa muito impactante para mim, a minha impressão, o dia mais triste da minha vida foi fazer a mala da minha mãe para ir embora. Nossa, foi uma coisa tremenda. O impacto emocional disso, para mim, foi uma coisa assim que terrível, terrível, muito difícil. E depois ela foi para a clínica, não durou muito, mas é muito sofrimento, viu? Para quem Um é da luto, família, muito difícil. é um luto. É. É um luto com muito sentimento de culpa, né? Porque você sente que está abandonando, né? É. Eu gostaria de fazer um rápido comentário para as pessoas continuarem falando também. Eu acho essa última cena do filme, assim, muito emblemática, porque eu acho que ali congrega toda a dificuldade, né? Porque uma coisa que ele coloca, a hora que ele começa a falar que ele queria a mãe dele, né? É muito comovente essa cena. E eu me lembrei daquela série, acho que sul-coreana, do Navilé, né? Que acontece a mesma coisa, assim, quando ele está naquela estação de trem, que ele vai ficando confuso, ele começa a chamar os pais, né? E então a gente vê assim o grau de regressão que a pessoa vive e a referência que ela tem são os pais, né? É, é, né? E isso que o Luiz Fernando falou, quer dizer, aquele objeto que tem tanta importância, um minutinho só, já estou terminando. É, você sente abandonando e a pessoa solicita tanto, né? Eu acho que ele aborda isso, que é muito importante, depois ele dizer, tão humildemente, ele pergunta para a enfermeira, mas então, quem que eu sou, né? Que é outra coisa muito forte, você perder o senso de identidade numa situação desesperadora, que não tem muito o que fazer, ele encontra essa cuidadora que ela deu assim o acolhimento que ela deu, né, de colocar a cabeça no ombro dela e falar, vamos passear, vai ficar tudo bem. E são palavras que uma mãe fala, né, para acalmar, e é o que resta, né? Às vezes um filho não consegue dar isso e uma pessoa fora consegue. Só isso que eu queria. Boa noite a todos. Eu
que não queria te interromper, eu só queria pegar na sequência, pegar o gancho que você levantou. Realmente, essa última cena, ela me chamou também muita atenção, e a gente volta a pensar o que é o cérebro e o que é a mente. Freud, quando escreveu a obra dele, ele relatava não mente, a tradução inglesa que colocou como uma palavra mente, o psique. Ele falava alma, né? E a alma, ela não desaparece. O cérebro se atrofia, se degenera. Nós temos exemplos de pacientes que têm atrofia cerebral, várias, mas que podem ter uma alma que se pode se compactuar. E isso, na minha experiência de muitos anos, eu vejo que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. O paciente, vamos dizer, ele não tem mais o corpo. O corpo, o cérebro, não dá mais conta. Mas tem uma alma, como ele pôde se aproximar, ser acalentado e se sossegar, né? Então, eu penso que é essa aqui situação que a gente vai poder trabalhar também. Hoje eu estou vendo aqui muitos, muitas pessoas que faziam muito tempo que eu não vejo. A Elsa e a Aida. Ô, Aida, aqui somos os décanos, né, Aida, dos cafezinhos lá da Sergipe. Que bom te ver. Saudades de você, viu? Saudades de você, querido, viu? Foi, Da nossa foi. história, viu? É a Elza que está falando. Isso. Muito. Os anos passam, mas a gente está. A Fernanda falou uma coisa dos super velhos. Vamos ver se a gente pode fazer, fazer uma amostra do super velho. Ô, Lúcia, eu fico muito feliz de ver você também, essa turma, Cibele, né? E gostei muito da Fernanda, do André. E fiquei pensando se a Fernanda é aquela Fernanda que eu conheci na SBPSP. Será que é? Minha mãe está falando que não. Eu Então, não sei. é médica, né? Aqui eu estou falando é psicóloga. Minha mãe falou que não. É humilhação. Mas parabéns, viu? Parabéns, Fernanda. Adorei a sua palestra, o seu esclarecimento. É um filme que toca muito mesmo. E muito obrigado, Colosso, de lembrar da gente aí. Um abraço. Parabéns a Eu todos. queria, eu queria só fazer um comentário, acho que disso, tanto que o Dr. Colucci falou, quanto a Cibele, e o Luiz Fernando, assim, eu acho que essa cena final realmente comove muito, né? E acho que quando a gente pensa, é um trabalho árduo a conversa com a família, no sentido do momento que precisa pôr um cuidador ali. E aí eu falo tanto, né, profissionalmente, como por experiência própria. A gente passou isso com meu avô, com o pai da minha mãe, que teve Alzheimer por muitos anos. E a dificuldade ali, né, que eu via na minha avó de aceitar uma cuidadora e que eu vejo, né, diariamente no consultório, porque a sensação que dá, a sensação de abandono, eu acho que não é só, acho que quando vai para uma casa de repouso é muito mais marcante, mas a sensação de abandono já vem quando a família aceita por um cuidador, porque a impressão, a sensação que eles têm é essa de, mas eu estou abandonando, eu não quero cuidar, e na verdade não é não querer cuidar, e aí o que eu falo muito para a família é assim, olha, precisa, isso, e, e é diferente
o familiar cuidar com toda a emoção envolvida, né? Quando é um cônjuge, quando é o filho cuidando de um pai, de uma mãe, você tem que impor uma ordem para o seu pai, para a sua mãe, né? A gente passa no mínimo 18 anos recebendo ordem de pai e mãe, depois ter que inverter e você ter que dar uma ordem é muito difícil. E todo o sentimento envolvido, né, de raiva da doença, às vezes raiva da pessoa, né, aquela cena que parece que ela vai enforcar o pai, né, que acho que é o que dá vontade às vezes, porque é raiva de tudo. Mas o cuidador que vem de fora e que nunca viu aquela pessoa na vida, não tem aquele vínculo. É menos emoção que está envolvida ali. Então, esse distanciamento faz com que seja mais fácil acolher, ter a tolerância. E o que eu falo para os familiares é assim: olha, você precisa se distanciar um pouco para dar saudade, para dar vontade de estar junto, para dar espaço para acolher, para dar espaço para fazer um carinho, porque senão o filho, a filha, o cônjuge está ali o dia todo apagando incêndio, né? Então, olha, tem que comer, aí a pessoa não quer comer, tem que fazer comer. Vai tomar banho. Não, já tomei. Aí, não, mas precisa tomar banho. Faz 3 dias que você não toma banho. Não, eu tomei banho faz meia hora. E aí, lidar com isso, e, exato. E aí, quando entra um cuidador, dá espaço para a família respirar, ter certeza que a pessoa está sendo bem cuidada, porque o ponto principal é esse, é qualidade de vida para a pessoa que está ali acometida com a doença, mas sem esquecer da qualidade de vida dos familiares que estão em torno, né? É muito difícil, né, na verdade, porque você contrata uma pessoa para cuidar do seu família com a melhor das intenções. Quem é que garante que ele vai ser bem cuidado por essa pessoa? Porque ele também é uma pessoa. Ele também tem seus limites, suas características, as suas dificuldades. E você deixa na mão do cuidador, mas na verdade, de novo, né, é a impotência que está em jogo. A gente tem a melhor das intenções de que o ente familiar nosso está sendo bem cuidado, mas quem garante, né? Ó, temos uma fila de pessoas, a Juliana, depois a Kátia aqui e depois a Silvia, tá? Juliana. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer os colegas do GEP de Marília, queridos colegas, vem do Dr. Colucci falar também, e principalmente ouvir as falas da minha querida Fernanda e do André, que eu conheci hoje, um prazer, e me fez lembrar do livro que foi baseado, o nosso, né? Melhor filme internacional, que ganhou o Oscar agora, o Ainda Estou Aqui. Né? Foi baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que conta a história da mãe e que fala da doença da família com Alzheimer da mãe. E essa fala, Ainda Estou Aqui, foi da Eunice Paiva, né? Que no momento de turbilhão de emoções, revendo as filhas que moravam na Europa e os netos, ela falou: eu ainda estou aqui, ainda estou aqui. E depois enfim, desorganizou novamente. E o Marcelo, ele fala muito exatamente disso que a gente está conversando, né? Dessa angústia, do quanto ele precisava conhecer aquela nova versão da mãe que nos estágios da doença, o quanto angustiava ele, irritava, ele brigava, levava pessoal, solicitava medicações para a família e também, né, para Eunice, que sofria ali também essa nova fase da vida. Então, acho que como é importante a gente poder conversar sobre isso, pensar, né, esse caminho que a gente realmente, né, não é uma ciência exata viver, a gente não sabe, e que bom a gente poder hoje pensar aqui juntos.
Obrigada. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui. Óbvio que é um prazer ouvir minha filha falar. Também não conheci o André, é muito prazer em ouvi-lo, né? E ela comentou da vivência, não só como profissional, mas da vivência como neta, né? E eu me lembro muito bem, porque faz em torno de 15 anos, quando meu pai começou com os sintomas, ele faleceu há 3 anos. Agora, em fevereiro, completou 3 anos. Então, foram 12 anos, porque a gente teve um diagnóstico, como disse a Fernanda, uma hipótese diagnóstica, né? E nessa hipótese era uma demência, né? Era uma alteração cognitiva já moderada. Então, com tudo que foi orientado e que nós fizemos, e que, graças à minha mãe, né, foi possível ele ficar em casa até o fim, mas alguns detalhes que eu acho importante, né? O filme traz que a responsabilidade ficou para aquela filha, para a Anne. Quando você compartilha isso, quando existe a possibilidade de uma hipótese diagnóstica precoce e que a família compartilha, o rumo é um pouco, eu diria, mais lento. Pelo menos foi essa experiência que nós vivemos. Então, foram 10 anos de um declínio muito leve, e 2 últimos anos, que foi quando veio a pandemia, com um declínio acentuado, porque ele parou tudo o que ele fazia. Então, quando teve a hipótese diagnóstica, que, como disse a Fernanda, já tinha um comprometimento, né? Quer dizer, isso para ter uma solução, se fosse hoje, pois a Fernanda me corrige, teria sido sei lá, 20 anos antes do que foi o diagnóstico, ou seja, uns 35 anos atrás, se existisse, né, naquela época. Mas aí o que foi recomendado? Era terapia ocupacional todos os dias, era pintura num dia, desenho no outro, atividade física todo dia de manhã, o personal ia até a casa dele, pegava, levava, fazia. Foram 10 anos fazendo isso. Daí o declínio foi lento. E a importância da participação da família, tanto a família micro, porque que eu estou comentando isso, porque aqui tem muita gente, né? Quanto a família macro. E a Juliana, né? Para quem não sabe, é minha prima, é filha do irmão do meu pai, também acompanhou, também viu, assim como a Tianice que estava aí, e depois acho que ela teve que sair, mas eu vi que ela estava no filme. Então a família macro também acompanhava. Dele ia a todas as festas, de viajar, imagina, viajou com a Fernanda, acho que para a Colômbia, né? Já com diagnóstico, ele, a Fernanda e minha mãe. Quer dizer, é assim, mas você tem que fazer um enfrentamento, ter noção, colocar a realidade para a pessoa, mas entender que algumas coisas não vão funcionar. E essa flutuação que dá angústia nas pessoas, sobretudo no início do quadro, é realmente muito grande. Eu lembro que a minha mãe dizia, mas ele está mentindo, porque ele lembra que tem reunião lá com os amigos dele, das associações que ele participava. Ele não lembra quando eu falo que a gente tem que ir, sei lá, na missa não sei de quem. Então, ficava ambivalente. Essa ambivalência que tem a ver, essa oscilação, com algo que vai se perdendo ao longo da vida, que é o que a gente vê acontecer em outras situações clínicas também, né? Quando se trata, e todo mundo sabe aqui que eu nunca deixei de ser e exercer a psiquiatria, a gente vê essa flutuação no início de um tratamento, na melhora, não é uma linha reta. Aliás, não tem linha reta na natureza, né? Enfim, mas e a outra coisa que eu queria comentar, como que é a questão da profundeza, o Colucci falou sobre isso, não só da alma, né, Colucci, mas assim, os imprints iniciais, né, aquilo que vai sendo printado inicialmente na nossa vida, que é o contato inicial com a mãe, né, com o pai, parece que é aquilo que vai sobrando, né, quando o Alzheimer vai tomando conta, né, começa aqui na parte frontal e vai caminhando e vai ficando tudo interrompido via de acesso, sobra o que tem de mais profundo. E eu me lembro que isso, e talvez o Luiz tenha visto com a mãe dele,
por exemplo, meu irmão chegava, meu pai dizia que era um dos irmãos dele, né? A minha irmã, que era uma outra irmã dele. Então, a pessoa vai ficando com aquilo que é o que tem de mais primitivo, e que parece estar lá no miolinho do miolinho do miolinho, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, essa afetividade, que acho que foi, todo mundo já falou, representado pela enfermeira que cuida dele lá no final, isso ajuda muito no bem-estar da pessoa, mas por demais, né? E quando você tem a chance de ter cuidadores afetivos, pessoas que já têm um vínculo prévio, foi o que aconteceu conosco, essas cuidadoras, elas se envolvem afetivamente, o que torna aqueles anos um pouco mais toleráveis, digamos assim, né? Melhores, né? Só esses comentários que eu queria fazer. Silvia está também para falar, Silvia, por favor. Silvia. Tem que apertar aí para abrir o seu áudio, o microfonezinho. Aí, abriu. Aí, obrigada. Boa tarde a todos. Achei muito produtivo o encontro. Eu sou Silvia Bonassi. Eu tenho vínculo com o pessoal do GEP de São José do Rio Preto. Conheço a Marli, Terra Verde, o pessoal de lá de longa data. Mas eu tenho 20 anos, estou radicada no Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal. Então, acho que esses ganhos, né, que a gente tem das atividades online. Eu queria dizer que uma das coisas que me chamou bastante a atenção no final do filme, que a gente teve ali uma cuidadora muito sensível às outras questões, os laços de família, as pessoas falaram, né? Mas, de fato, como a colega colocou ainda há pouco, mesmo quando a gente tem condições econômicas e paga o cuidador e paga o fisioterapeuta, é muito importante a família estar atenta, porque nós temos, atualmente, minha mãe, desde a pandemia, foi entrando num quadro demencial, porque a gente tirou ela do ambiente de casa, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fisioterapeuta exagera no exercício, a gente compra os jogos para fazer as atividades, a cuidadora não faz. O celular hoje é um grande inimigo, né, dessa atenção que a gente espera do cuidador. A culpa, né, que foi abordado, esse luto, acho que essas coisas são muito importantes e que ali na cena, quando o filme acaba, traz para nós essa vivência primitiva do bebê que está no colo, né, que a cuidadora faz isso por ele, e realmente a gente precisa muito que o idoso tenha essa experiência, mas os laços dessa família que são os filhos, né, é fundamental para que eles consigam se manter mais íntegros, e respeitar quando eles estão falando que precisa ir embora, né? E cadê o fulano? Fulano já morreu faz um tempo e ele está pensando que foi ali. É muita sensibilidade por parte da família, então acho que esse acompanhante terapêutico, né, da família, nesse trabalho que muitas vezes o pessoal que trabalha com terapia familiar vai e conversa. Acho que realmente nós estamos num momento de expansão dessa atividade de família com o idoso. Acho que já há 20 anos, né, mais ou menos, 25 anos, porque na época que eu fiz o mestrado na UFSCar já tínhamos isso, sobre o apoio ao cuidador. Obrigada, é só isso. Obrigado, Silvio. Pode se juntar a gente em outras programações, então. Você que é colega. Eu coloquei lá para seguir a página de vocês no colega Instagram lá. do GEPS por aí, né? Tá bom. Eu acho que a gente Isso, podia. tá bom. Você tem alguma coisa? Me fez pensar, inclusive, no que o Dr. Colucci falou. Não sei se vocês já viram essas imagens. Esse é um pintor, se eu não me engano, holandês.
que teve doença de Alzheimer, uma forma muito grave que a gente chama de pré-senil, né? Uma forma que começa antes dos 65 anos. Então, todos esses desenhos são autobiografias, autobio, autorretratos, desculpa. Então, não deixa de ser, mas é literalmente um autorretrato. Então, que ele começou, essa primeira, quando ele ainda estava bem. E aí essa de 2000 foi pouco tempo antes dele falecer. Então, realmente, a gente consegue, o que a gente vê no filme, a gente vê aqui ilustrado por ele, né? Como vai se perdendo e realmente como a pessoa deixa de se reconhecer, né? Então, é, como vai mudando e vai perdendo. Então, quando o Dr. Colucci foi falando, eu me lembrei, quis trazer, porque eu acho que ilustra o que nós acabamos de ver no filme, de conversar, né? Sim. Ah, pelo horário da noite aqui, vou propor para o André e a Fernanda darem as palavras finais, né? Então, Fernanda. Bom, então, respondendo a Mara, a gente provavelmente meados de abril, Mara, mas eu mando para a Cibele ou para a Rosa, enfim, para divulgar, de 65 a 80 anos, mas vão ter várias campanhas, inclusive eu vou dar várias palestras aí bem específicas sobre o tema, e estão todos super convidados. Eu queria agradecer de novo o convite, foi um prazer imenso, fico realmente muito honrada, e é um tema que eu tenho que tomar cuidado para não me alongar muito, porque realmente é o que eu estudo, é o que eu mais gosto, né, de trabalhar, e, e foi um prazer enorme também ouvir, conhecer o André, a gente bateu um papo antes, né, antes, algumas semanas atrás, foi muito bom. E foi muito bom te ouvir falar e também o comentário de todos. Obrigada. André, os Eu comentários só finais. sinto que Marília é longe, não? Gostaria tanto de estar com vocês pessoalmente, de repente, para um café ou uma cerveja, alguma coisa assim, depois da... É isso aí. Mas eu tô um pouco longe. Mas eu também me senti muito honrado, fiquei muito feliz de estar participando. Foi muito bom também ter assistido o filme de novo, e me acrescentou muita coisa. E é um filme que dá para ver muitas vezes, né? O que a gente não falou aqui, o que eu acho que me chamou muita atenção, como o Anthony trabalha bem, não? Nossa, o cara merece, ele é muito bom, né? Eu fiquei toda vez assim, super embasbacado com ele. Ele é muito bom. Obrigado, então, André. Obrigado, Fernanda. Então, tchau, pessoal. Até o próximo mês. Tem mais Cine Debate. Tchau, Um André. abraço a Obrigado, hein? todos. Um Obrigado. abraço a todos. Um abraço a Obrigado a todos. todo mundo pela internet. Tchau. Obrigada, obrigada. Obrigada também, Parabéns Fernando. por ter proporcionado a gente poder assistir isso também, que foi você que trouxe essa oportunidade para nós, né? Obrigada. Obrigada, obrigada, maravilhoso. Parabéns ao Jeff, aos coordenadores, ao grupo, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Grande beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos.